O Internacional fechou um pacote de reforços e tanto para abrir a temporada de 2024. Além dos nomes que já eram conhecidos, de Borré, do Eintracht Frankfurt, Robert Renan, do Zenit e também Ivan, que pertence ao Corinthians, o Inter está fechando mais 2 contratações ao longo desta terça-feira. O também atacante Lucas Alário está acertado com a direção colorada e a gente descobriu novos detalhes a respeito dessa negociação. Falaremos também a respeito de Fernando, mais um jogador que chega para a próxima temporada, sendo um primeiro volante que atualmente faz sucesso na Europa. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 2 de janeiro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e nesse vídeo um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa terça-feira. Bom, são muitas informações porque o Inter está montando um pacote de reforços incrível. São 5 jogadores que estão chegando ao Internacional nessa temporada de 2024. E a tendência é de que até o fim dessa semana a gente tem um anúncio desses 5 jogadores. Eu vou aqui explicar cada situação porque todas elas tiveram atualizações importantes ao longo dessa terça-feira, tá? E aqui desperta mais curiosidade, mais atenção, mais expectativa é a do atacante colombiano Rafael Santos Borré, que pertence ao Eintracht Frankfurt e está emprestado ao Werder Bremen. O Borré não se reapresentou no Werder Bremen nessa terça-feira. E, obviamente, isso gerou uma série de rumores e especulações, o que fez com que o diretor esportivo do Werder Bremen, o Fritz, o Silence Fritz, ele concedesse uma entrevista coletiva. E nessa entrevista coletiva ele deu detalhes importantes a respeito de Borré. O primeiro deles, que o Werder Bremen considera a possibilidade de negociar Borré, que tem interesse em manter o jogador até metade do ano. Que sim, ele recebeu uma proposta de um clube do futebol brasileiro, que é o Internacional, que o Werder Bremen quer mantê-lo até o fim do ano, mas que se vier uma proposta positiva ao Werder Bremen e ao Eintracht Frankfurt, a negociação ela pode acontecer. O Werder Bremen não admitia antes publicamente a possibilidade de perder Borré, pelo que ele representa, enfim, pela titularidade dele, e agora já cogita, agora já considera a possibilidade de perder o jogador, tá? Porque de fato se sabe que ele vai acabar vindo para o Internacional. Ele não teve a conversa olho no olho com os dirigentes nessa terça-feira, mas o intermediário dele teve. E o Borré deverá ter nessa quarta-feira, porque o outro assunto da entrevista coletiva do dirigente alemão foi a ausência de Borré no treinamento dessa terça-feira. E o clube, o Werder Bremen, nessa entrevista coletiva, o dirigente, o Fritz, informou que não, que a ausência do Borré não tem nada a ver com essa possibilidade de saída, com esses rumores de saída, e também falou que o Borré ganhou um dia a mais de folga em função do fuso horário da viagem Colômbia-Alemanha. Portanto, quarta-feira, Rafael Borré deverá chegar ao centro de treinamento do Werder Bremen e aí avançar nas tratativas quanto à sua liberação. O Inter deve pagar 5,5 milhões de euros, tá? €0,5 milhão vai para o Werder Bremen por uma cláusula de vitrine e assim deve ser montado o negócio do Internacional com o Borré. Está tudo caminhando muito bem, o Borré já aceitou a proposta do Internacional, o Eintracht Frankfurt já aceitou também a proposta do Internacional, tudo caminha bem para que o Borré possa ser jogador colorado, tá? E em meio a isso, a gente teve uma bomba nessa terça-feira, que foi soltada pelo Vaguinho ali por volta de meio-dia, porque o Inter também está comprando outro atacante, trata-se de Lucas Alário, 31 anos, que pertence também ao Eintracht Frankfurt, tá? A questão é, o Lucas Alário está lesionado, ele não joga desde maio do ano de 2023, mas o Inter avançou nos últimos dias na contratação desse jogador, mesmo que ele estivesse em conversas com o River Plate, que foi o clube com o qual ele se destacou na Argentina, tá? Eu gravei um vídeo na tarde dessa terça-feira falando sobre a vinda do Lucas Alário e dando alguns detalhes, como por exemplo, o que o Inter pensa desse jogador, por que acabou fazendo o investimento para trazer o Alário, detalhe que também deve ser oficializado nos próximos dias, tá? E aqui trago outras informações importantes. A primeira delas,
ele já falou com Eduardo Cudê. E Eduardo Cudê foi um cara preponderante para a vinda de Alário ao Internacional, que está prestes a ser confirmada. O Lúcio Gonzalez, que é auxiliar técnico do Internacional, jogou com o Lucas Alário no River Plate. E esses caras, junto com o mercado, que também conhece o Lucas Alário, foram fundamentais para que ele aceitasse essa proposta do Inter, tá? As pessoas que trabalham com o Lucas Alário confirmam que está fechado, que será um vínculo de 2 anos, 2 temporadas de Lucas Alário no Internacional, e que a expectativa é que até o fim dessa semana o Lucas Alário seja oficializado como atleta do Internacional e já esteja, por exemplo, para o início da pré-temporada. Lembrando que ele está em um processo de recuperação, não chega na ponta dos cascos, mas é uma contratação importante que o Internacional está fazendo, tá? Bom, os outros 2 jogadores que a gente já sabia que estavam bem encaminhados, Robert Renan e Ivan, também devem ser anunciados até o fim dessa semana, tá? O Ivan tá tudo certo, é só questão de anunciar. O Inter deu um chapéu no América Mineiro, que tenta devolver o chapéu, mas a princípio não vai conseguir, tá? E o Robert Renan, ele pertence ao Zenit, e o Inter só está acertando com o Zenit a cláusula de vitrine, tá? Caso o Robert Renan seja vendido na metade da temporada, que é dado quase como certo pelo clube russo, tá? O Inter está nesses últimos detalhes, mas também deve anunciar tanto o Ivan, goleiro, para ser o reserva do Rocher e para ser um cara que vai jogar principalmente durante a Copa América, enquanto o Rocher estiver servindo a seleção uruguaia, e o Robert Renan, que vai ser um zagueiro titular e que tem essa questão contratual de uma possibilidade de venda do Zenit, e o Inter quer ser ressarcido, mas o Robert Renan também vai ser anunciado até o fim dessa semana, tá? E tem outro jogador que a gente descobriu que o Inter está contratando, que é o volante Fernando. Ele tem 36 anos, joga no Sevilha, passou por Manchester City, passou por Porto e está avançando com o Internacional. Está praticamente tudo fechado, mas ele ainda não assinou. Contrato de 2 anos, é um salário alto do Fernando, e ele vai rescindir contrato com o Sevilha para assinar com o Inter. Só que o ponto é, ele ainda não rescindiu o contrato com o Sevilha, apesar de já ter acertado que vai rescindir. Então ele acertando com o Inter, é só o detalhe dele rescindir o seu contrato com o Sevilha e virar na hora jogador do Internacional. O Fernando terá 2 anos de contrato com o Colorado, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, vou passar algumas odds dessa quarta-feira. Por exemplo, da La Liga, tem Real Madrid e Mallorca. Odd do Real Madrid 1,25, empate 6, Mallorca está pagando 12. Tem também Girona e Atlético de Madrid, duelo interessante da parte de cima da tabela. Girona 2,45, empate 3,5, Atlético de Madrid está pagando 2,8. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!